Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as alterações nas regras para as eleições deste ano. Veja também, mutirão no Juizado da Mulher de Fortaleza agiliza processos de violência doméstica e familiar e Lei Maria da Penha completa 10 anos. Saiba mais no quadro Trocando em Miúdos. O Juizado da Mulher de Fortaleza promoveu entre os dias 1º e 5 de agosto mutirão para reduzir o número de processos envolvendo a Lei Maria da Penha. Mais de 200 audiências foram agendadas. A força-tarefa contou com a participação de 3 juízes, além de servidores, promotores de justiça, defensores públicos e advogados. Segundo a titular da unidade, juíza Rosa Mendonça, o principal objetivo foi reduzir a quantidade de processos relativos a crimes de violência doméstica contra a mulher. Atualmente, 20.174 processos tramitam no juizado. A magistrada acrescenta que o mutirão também antecedeu a 5ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorre na segunda quinzena deste mês. Além disso, marca as atividades em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha, completados no último dia 7 de agosto. Antes da lei, essa violência ela vivia trancada dentro de casa. E agora não, a mulher está encorajada, ela está denunciando, mas ela está acreditando nos mecanismos, da lei. Hoje já existem esses juizados no Brasil inteiro que só tratam, da questão. A rede de atendimento, que foi colocada à disposição dessa mulher. Então, a mulher com tudo isso, com todo esse aparato, ela está denunciando cada vez mais. Para as vítimas, denunciar o agressor costuma ser difícil. Algumas sofrem meses ou anos até procurar ajuda. No presídio, ele me mordia, deixava meu olho roxo. Mesmo assim, você visitava? Visitava porque ele me ameaçava se eu não fosse. Aí quando eu deixei de ir, depois ia de novo. Aí quando ele saiu, disse que ia mudar e depois fazia tudo de novo. Esta garçonete denunciou o ex-marido logo após a primeira ameaça e não se arrepende. Primeira vez que fizer, tem que tomar logo as providências. Porque senão, aí não tem mais jeito depois, A Lei Maria da Penha completou 10 anos no último dia 7 de agosto e está entre as leis mais conhecidas pelos brasileiros. Esse é o tema do quadro Trocando em Miúdos de hoje. Conhecida por 98% da população, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, a Lei Maria da Penha foi instituída em agosto de 2006, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Maria da Penha Fernandes Maia, que deu nome à lei, fala um pouco mais sobre as mudanças em uma década de vigência da legislação e os avanços ainda necessários. Tem conscientizado as mulheres de que viver sem violência é um direito nosso, e elas têm procurado as políticas públicas que foram criadas, porque a lei só pode sair do papel, através dessas políticas públicas, que são o Centro de Referência da Mulher, a Casa-Abrigo, a Delegacia da Mulher e o Juizado. Maria da Penha explica também a importância de dar apoio às mulheres que sofrem com a violência doméstica. Não é fácil a gente sair de uma situação de violência, Em cada família pesa muito o que aquela mulher prioriza, para a sua vida. E existe também a história de que a mulher sempre ela pensa que vai conseguir consertar aquele homem, dos maus tratos que ela passa, Então eu quero dizer o seguinte, que essas mulheres, apesar do medo, apesar da dificuldade, é difícil, mas não é impossível. É possível encontrar ajuda também no Judiciário. O Juizado da Mulher de Fortaleza, por exemplo, além de julgar exclusivamente processos relacionados à violência doméstica, promove ações socioeducativas. Elaboramos material educativo junto às escolas, à sociedade civil. O tema é debatido nas igrejas, nas assembleias legislativas, no Senado. Então, tudo isso fez com que a mulher se sentisse cada vez mais encorajada. E quando ela sabe que existe um órgão que vai julgar e que aquele órgão é exclusivo para julgar aquelas causas, então ela vai se encorajar cada vez mais. Ainda de acordo com a juíza Rosa Mendonça, a sociedade tem importante
papel no combate à violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela não atinge só aquela mulher, ela não atinge só o agressor. Ela atinge a célula fundamental da sociedade, ela atinge a família. Então, quantas pessoas não são prejudicadas por conta dessa violência? Então, qualquer pessoa do povo que veja uma mulher sendo agredida, de qualquer forma, denuncia. A denúncia pode ser anônima, liga para o 190, que é o telefone da polícia, liga para o 180, mas façam esse trabalho. Eu encerro aqui, no Memorial do Judiciário Cearense, onde está o processo que deu origem à Lei Maria da Penha. Na próxima edição, vamos falar com mais detalhes sobre um tema que levanta muitas questões: a doação de órgãos. Até lá! No próximo bloco, vamos falar sobre novas regras do direito eleitoral. Voltamos já! A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. O Tribunal de Justiça do Ceará instalou uma nova Câmara Criminal. Agora, a Justiça Estadual dispõe de 3 colegiados especializados na área penal, possibilitando maior celeridade aos processos. A solenidade de criação da nova Câmara Criminal ocorreu no dia 9 de agosto no Palácio da Justiça. O evento foi conduzido pela presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, que ressaltou a importância da medida para dar maior eficiência ao julgamento de recursos criminais e habeas corpus. Em seus 142 anos de existência, esta será a primeira vez que a instância maior do Poder Judiciário cearense contará com a atuação de 3 colegiados voltados à atuação exclusiva na esfera penal. A instalação da terceira Câmara Criminal, fruto de constante diálogo entre os desembargadores deste Tribunal de Justiça, atende um antigo anseio de magistrados, advogados e jurisdicionados que há muito esperavam, por parte desta Corte, medidas tendentes a agilizar a tramitação dos processos e, assim, possibilitar a entrega de uma prestação jurisdicional célere e efetiva. A transformação da 8ª Câmara Cível do TJCE na terceira Câmara Criminal estava prevista na reforma do regimento interno, que foi publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto deste ano. O colegiado é presidido pelo desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, que liderava a 8ª Cível. Segundo Darival Bezerra, será mantido o sistema voto provisório. O sistema de voto provisório é apenas um encaminhamento que a gente faz uma semana antes do julgamento para os colegas que vão julgar, para que eles tenham conhecimento bem mais profundo dos autos e até do nosso voto. Possam fazer uma avaliação, fazer comentários, tá entendendo? E assim a gente aprimorar não só o nosso voto, como também aprimorar os julgamentos. Evitar discussões, evitar pedido de vista e prolongamento desses julgamentos. Representantes dos órgãos do sistema de justiça definiram a instalação como um momento histórico que favorece tanto ao Judiciário quanto o Ministério Público, OAB e sociedade. As 2 câmaras existentes, elas não estavam mais dando conta dessa demanda. Então, a criação da terceira Câmara é um reclamo da própria sociedade, porque os processos precisavam de mais celeridade. A maioria dos processos que tramitam no 2º grau são oriundos da Defensoria Pública. Então eu parabenizo o Tribunal pela instalação da terceira Câmara Criminal, que era um anseio nosso da Defensoria de muito tempo. As sessões da terceira Câmara Criminal acontecem no mesmo local e horário da antiga 8ª Câmara Cível, às terças-feiras, a partir das 8h30 da manhã, no 2º andar do Palácio da Justiça. O novo órgão julgador também é composto pelos desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos e José Tarcílio Souza da Silva, além do juiz convocado Antônio Pádua. Nós vamos receber um volume de processo, uma cerca de aproximadamente 900 processos para cada desembargador. Então a nossa expectativa é boa e o objetivo maior é dar uma atenção a nossa população em face do aumento desenfreado da violência. Os desembargadores que integram essa Câmara Criminal são preparados, né? E com certeza em breve nós vamos estar completamente adaptados, né?
vai ser necessária alguma atualização, mas nada que vai interferir na qualidade e na celeridade do trabalho a ser feito. A expectativa é de que nós possamos desenvolver um bom trabalho em termos de agilização dos processos criminais, as apelações, os habeas corpus, né? Que para a sociedade vai ser de suma importância. A legislação eleitoral passou por mudanças e as novas regras estão valendo para as eleições municipais deste ano. As alterações interferem nos prazos para a campanha eleitoral, nos financiamentos e na propaganda. Para saber o que deve ser obedecido, eu converso com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Daniela Lima da Rocha. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Daniela, entre as principais alterações na legislação eleitoral está a proibição do financiamento de campanha por empresas privadas. Como funciona agora a arrecadação dos recursos? A arrecadação hoje se dá pela transferência de recursos dos partidos aos candidatos, especialmente os recursos oriundos do fundo partidário, também pelos próprios recursos dos candidatos, esses até o limite de gastos estabelecidos pelo TSE, e também pelas doações, que essa é a principal alteração, pelas doações por pessoas físicas. Essas doações elas devem ocorrer até um limite de 10% dos rendimentos brutos do doador auferidos no ano anterior à eleição. Nesse limite não entram outras doações que podem ser formuladas, doações em bens móveis ou imóveis estimáveis em dinheiro até o valor de R$80 mil. E há um limite de gastos com campanha nestas eleições? Em 2015, com essa mini-reforma, estabeleceu-se esse limite de gastos, que hoje é fixado pelo Superior Tribunal Eleitoral, com base em critérios previstos pela própria lei eleitoral. O critério hoje, por exemplo, para a eleição majoritária, para o cargo de prefeito, ele deve remeter à eleição imediatamente anterior. Por exemplo, para o município de Fortaleza e para o cargo de prefeito, o parâmetro é a eleição de 2012. Então, o critério é 70% do maior gasto declarado na eleição, como em 2012 aqui em Fortaleza. A eleição foi decidida em 2 turnos, esse limite ele passa a ser de 50% do maior valor declarado à Justiça Eleitoral pelo candidato ao mesmo cargo de prefeito. Já para o cargo de vereador, esse limite é de 70% do maior valor declarado à Justiça Eleitoral na eleição imediatamente anterior, portanto, à eleição de 2012. Para o município de Fortaleza, em relação ao cargo de prefeito, o valor gira em torno de R$12.400.000 por aí. Já para o cargo de vereador, esse valor ficou em torno de 460 mil, algo assim. Qual a punição para quem ultrapassar esse limite e como é feito esse controle? A punição é uma sanção pecuniária em valor equivalente a 100% do valor que exceder a esse limite. O controle é complexo, ele é um controle estabelecido a partir de batimento de dados entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal. A legislação eleitoral ela tem uma preocupação de regular a formatação das doações. Então, todas as doações efetuadas este ano por pessoa física, acima do valor de 1.000 FII, que hoje está em torno de R$ 1.060,10, acima desse valor, necessariamente essas doações terão que ser efetuadas por meio de transferência de conta bancária do doador para a conta de campanha do beneficiário da doação. Além disso, as instituições financeiras elas devem comunicar à Justiça Eleitoral e, aliás, fornecer extratos eletrônicos dessas contas mensalmente. Esses extratos eles ficam disponibilizados em um site da Justiça Eleitoral para toda a população. Os próprios candidatos eles devem prestar contas parcial em 15 de setembro deste ano, cerca de 30 dias após o dia da eleição, deve ser apresentada pelo candidato a sua prestação de contas definitiva. Todo esse arcabouço ele vai ser comparado, né, com os dados de recursos recebidos com os dados relativos aos gastos.
E a novidade para esse ano também é que foi instituído um núcleo gestor especialmente para isso, um núcleo contra fraudes, que vai englobar aí diversas instituições, órgãos e poderes, incluindo o Poder Judiciário Eleitoral, Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal e comitês gestores de financeiro. Também houve redução do prazo para a filiação partidária, do tempo de campanha e de propaganda eleitoral. Qual o objetivo dessa diminuição? Há um objetivo declarado pelo próprio legislador na emenda da Lei 13.165/2015, que é a redução de gastos de campanha e também para facilitar a administração dos próprios partidos. E como ficam os prazos para a realização de campanha e propaganda este ano? A propaganda antes se dava em torno de 90 dias, iniciando-se em 6 de julho, e este ano já houve uma redução para em torno de 45 dias, pela metade praticamente caiu esse prazo. Inicia-se a partir do dia 16 de agosto, até as vésperas do dia da eleição. Ainda temos aí movimentos de campanha, alguns movimentos de campanha que serão possíveis até essa data. O que é permitido e o que é proibido nas propagandas eleitorais? Essa reforma eleitoral, ela trouxe uma importante modificação, talvez a modificação mais importante realmente, que diz respeito não à propaganda eleitoral propriamente dita, mas à chamada propaganda antecipada. É aquela que esteja embutida nela um pedido expresso de voto do candidato. Fora isso, qualquer manifestação de filiado ou mesmo de pré-candidatos em redes sociais ou em programas, em emissoras, rádio, TV, ou mesmo participação de entrevistas, debates, em que ele se anuncie como candidato, ele ou ela, em que ele fale sobre possíveis programas de governo, enalteça suas qualidades pessoais, não são considerados mais propaganda antecipada, desde que, claro, não contém aquele pedido expresso de voto. E daí, esse ano proliferou aí nas redes sociais, né, diversas manifestações já de pré-candidatos, falando sobre programas e etc. E já chegaram também, aportaram na Justiça Eleitoral algumas representações com relação a essas manifestações na internet, e algumas chegaram a ser, inclusive, consideradas ilegítimas ou ilegais, irregulares, não por terem contido nela pedido expresso de voto, mas por haverem constado em sites pagos. A propaganda na internet também está regulada hoje pela legislação eleitoral, permitida somente em sites criados pelo próprio candidato ou por terceiros, eleitores de um modo geral, mas desde que o conteúdo seja administrado pelo próprio candidato ou pelo terceiro que criou o site ou que criou aquela página. É definitivamente proibida a propaganda em sites de pessoas jurídicas e em sites oficiais. Comícios e carros de som são permitidos? Os comícios são permitidos até 3 dias antes da eleição. São proibidos ainda os showmícios ou qualquer apresentação de artista, ainda que não seja pago, sendo permitida apenas no comício a veiculação de jingles, de campanhas, além, claro, dos próprios discursos. Com relação aos carros de som, eles devem circular e podem circular até a véspera da eleição. A novidade nesse ano é que a legislação introduziu a figura do mini-trio. Então, hoje, o carro de som pode vir em forma daquele mini-trio, cujas dimensões são fixadas aí pela legislação eleitoral. Mas acontece que a lei diz que esse mini-trio ele pode veicular propaganda com som até 80 decibéis. Quero registrar que em algumas zonas eleitorais, os juízos eleitorais ou mesmo o Ministério Público Eleitoral têm logrado acordos com os candidatos e coligações em que os candidatos e as coligações abrem mão desse tipo de propaganda em prol do sossego ali da comunidade. Muitas vezes é um município pequeno e aquele carro de som o dia inteiro passando, ainda que a lei
preveja que não pode passar nas proximidades de igrejas, escolas, hospitais, repartições públicas, o município muito pequeno acaba passando, realmente o controle fica muito difícil. Em razão disso, tem-se conseguido esse tipo de acordo em algumas zonas eleitorais e também para evitar a poluição sonora. E há regras para a propaganda em bens particulares? A propaganda em bens particulares ela deve se dar em papel ou adesivo somente. Proibida a inscrição, a pintura de fachadas. E essa modalidade de propaganda em papel ou adesivo, ela deve ter dimensões em até o limite de meio metro quadrado. Nos carros é possível que essa propaganda fique afixada no para-brisa traseiro do carro e pode também ficar em outra parte do carro, mas nesse caso ela também tem que obedecer o meio metro quadrado. Está proibida a confecção de camisas, bonés e outros tipos de brindes? Essa proibição, na verdade, ela tem a ver também com uma preocupação com a captação ilícita de sufrágio. Qualquer vantagem oferecida pelo candidato ao eleitor, ainda que seja na forma de brindes, bonés, camisetas, ela pode configurar essa captação ilícita de voto. E nesse caso, é uma conduta criminosa, prevista como crime no Código Eleitoral, e, a depender da situação, pode vir até a configurar uma situação de abuso de poder econômico. E nesse caso, havendo ação eleitoral deflagrada por coligações ou pelo Ministério Público, pode acarretar, inclusive, a perda de eventual mandato desse candidato. Como será feita a fiscalização do cumprimento das regras durante o processo eleitoral? Olha, aqui em Fortaleza, a fiscalização da propaganda eleitoral fica a cargo dos juízes eleitorais designados pelo Tribunal Regional Eleitoral, que são um total de 4, sob a coordenação da juíza titular da 82ª Zona Eleitoral, que é a doutora Jane Ruth Queiroga. E esses juízes, eles têm essa atribuição de fiscalização e detêm poder de polícia para tanto. E com base nesse poder de polícia, eles podem e devem, inclusive de ofício, determinar a retirada de propaganda que esteja em desacordo com a legislação eleitoral. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre regras para as eleições. A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Estamos de volta para falar sobre regras para a campanha eleitoral. Nossa convidada é a juíza auxiliar da presidência do TRE Ceará, Daniela Lima da Rocha. O que acontece com quem for flagrado fazendo boca de urna? Configura um crime eleitoral que é punível com pena de 6 meses, detenção de 6 meses a 1 ano. E o que acontece com pessoas flagradas nessa prática da boca de urna é que serão conduzidas à autoridade policial para a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Que propaganda é permitida no dia da eleição? No dia da eleição, somente a manifestação individual e silenciosa, que pode se reverberar através de camisetas, de uso de camisetas, bonés, dísticos, broches, desde que seja individual. Qualquer aglomeração de pessoas padronizadas com camisetas, bonés, o uso de outros símbolos de candidatos pode configurar uma infração à legislação eleitoral. Os fiscais de partido não poderão mais se uniformizar de forma padronizada, eles serão identificados apenas pelo uso de crachás, com as siglas do partido. E quais as principais causas de inelegibilidade de candidatos? Não sei se são as principais, mas talvez as que chamem maior atenção da sociedade de um modo geral são aquelas causas que foram introduzidas pela lei da ficha limpa, a lei complementar 135, que trouxeram hipóteses de inelegibilidade relacionadas à conduta do candidato como cidadão comum e também no exercício da atividade pública. Por exemplo, não é elegível aquele cidadão
que tenha sido condenado por decisão transitada em julgado por crime comum ou crime eleitoral, decisão transitada em julgado ou também decisão de órgão colegiado. Também não é elegível aquele cidadão que tenha exercido cargo público e que tenha sido condenado também pela prática de abuso de poder econômico, de improbidade. Não é elegível aquele cidadão que tenha sido julgada contra ele representação eleitoral por abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio. Não serão elegíveis candidatos que tenham exercido cargos públicos e que no exercício desses cargos tenham tido contas desaprovadas com peste de insanáveis as contas e também com dolo de improbidade. Em quais casos é possível haver alteração no registro de candidatura fora do prazo de 15 de agosto? Após esse prazo, somente é possível alteração mediante substituição do candidato que desistiu de concorrer ao pleito, portanto desistiu do pedido de registro. Também pode ocorrer caso o candidato tenha tido seu pedido indeferido e opte por desistir ao invés de continuar recorrendo da decisão, ou mesmo pode haver substituição com o indeferimento do pedido de registro já em decisão definitiva, transitado em julgado. E uma última hipótese é o caso de falecimento do candidato. Aliás, com relação a essa última hipótese, é a única que permite a substituição do candidato às vésperas da eleição. Esse candidato substituído ele vai concorrer com o nome e o número já existente na urna. Com relação às demais substituições, elas devem ocorrer até 20 dias antes do dia da eleição. Como se dá a parceria entre o TRE e o Tribunal de Justiça do Ceará na realização destas eleições? Primeiro, eu faço um registro de que essa parceria é extremamente importante para que as eleições ocorram de forma célere, atendendo aos prazos, determinações da legislação eleitoral e também de forma transparente. Essa parceria ela se dá de diversas formas. A exemplo disso, eu posso mencionar a emissão de certidões criminais para que os candidatos possam anexar aos seus pedidos de registro de candidatura. Houve um verdadeiro mutirão no Tribunal de Justiça para tentar atender a essa demanda. Um outro exemplo, eu posso mencionar que há alguns dias atrás, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral encaminhou ofício à eminente presidente do Tribunal de Justiça, solicitando alteração na escala de plantão dos juízes que estão na função eleitoral, a escala de plantão do dia da eleição. E então, através desse entrelaçamento de ideias e de troca de entendimentos, as medidas vão sendo tomadas a bem de toda a eleição. Eu conversei com a juíza auxiliar da presidência do TRE Ceará, Daniela Lima da Rocha. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e desejo uma boa eleição para todos. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.